A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E, além disso, no aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. O programa de hoje traz elementos que compõem a organização do Esporte Clube Passo Fundo, que reagiu na hora certa, já é o quarto colocado na tabela classificatória, rumo à divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. Venceu na segunda-feira que passou o Esportivo de Bento Gonçalves, na noite fria lá no Vermelhão da Serra, que espantou mais uma vez o público torcedor, o que é profundamente lamentável. Conosco, Fininho Kufner, diretor executivo do Esporte Clube Passo Fundo, e o goleirão Max, que está aqui no Passo Fundo para dar alegria ao público torcedor. É uma pena que o torcedor ainda esteja afastado das competições, porque as condições climáticas não estão nada favoráveis. Quando o Passo Fundo programa, ou chove ou faz frio ou chove. Consequentemente, afasta um pouco o público torcedor. Mas agora, com a provável classificação, prenúncio de chegar entre os 4 melhores dos 8 que se classificarão para a próxima fase, o Passo Fundo certamente deve levar o público, o seu associado, o seu conselheiro, para prestigiar a realização desses jogos. O Esporte Clube Gaúcho, lamentavelmente, perdeu mais uma jogando fora de casa e, consequentemente, complica a sua situação na tabela classificatória. Dificilmente vai chegar entre os 8. Tentamos um contato com a direção do próprio Periquito do Boqueirão e ficou a explicação para a próxima semana. Vamos aguardar do presidente Luciano, de sua diretoria, então, que possamos agendar a participação dos responsáveis pelo Alviverde do Boqueirão, explicando à sua massa torcedora, logicamente, o porquê de não estar dando bem certo as coisas lá no Periquito. Então, fica assim a explicação dada ao público torcedor que é simpatizante do Clube do Boqueirão. Estamos voltados também para o Mundial, que tem 2 equipes brasileiras nos representando, Palmeiras e Fluminense. Não é surpresa, não. A surpresa maior é o Fluminense, indiscutivelmente. E que os comandados de Renato Portaluppi possam dar grandes alegrias à família brasileira, que está carente de um título. Quem sabe possamos chegar até lá. Voltam-se também as atenções para o retorno do Campeonato Gaúcho, passado o Mundial Interclubes e, consequentemente, as nossas equipes já voltam aos preparativos, Grêmio, Internacional, Juventude, alguns reforços estão chegando, mas momentaneamente nada emociona, nem para Grêmio, Internacional e tão menos para a equipe do Juventude. Detalhes também relacionados com o voleibol, que conquista a sua primeira conquista no estadual e, consequentemente, dá alegrias àqueles que primam pelo voleibol passofundense. Assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Além dos nossos entrevistados, a participação agora, já com a sua saudação, lá no outro lado do vídeo, em Canoas. Canoas que mergulhou em muita água corrente neste final de semana, preocupando mais uma vez os moradores daquela bela e acolhedora cidade. Onde você está residindo, meu caro Dantas? Saudação, Jorge Antônio Guedes, aos nossos convidados, Fininho, ao goleiro Max. E realmente, eu tenho residência aqui e domicílio em Passo Fundo. Então, estou ligado direto com a cidade de Passo Fundo. E, independente disso, só para fazer a abertura,
o show que deu o Renato, taticamente, da montagem da equipe, contra as fortes, poderosas equipes da Europa, do futebol mundial. Por isso que o futebol é o que é. Se pega um técnico que tem o grupo na mão, um René na lateral, aquele outro cabeça de área do Grêmio que a torcida detestava aqui, que eu me esqueci o nome, e bota para jogar, dando confiança, respeitando o trabalho, não o que faz a imprensa gaúcha aqui, de detonar o jogador. Tem determinados jogadores que foram detonados, foram embora, não querem nem passar perto do Rio Grande do Sul. Pois o Renato prova que nós temos treinadores, sim, e que nós temos ainda o melhor futebol. Não ganhou nada, não foi campeão de nada, mas chegou aonde ninguém esperava que chegasse. Ok? Sobre o Passo Fundo, falamos daqui um pouquinho. Está provado que não tem jogo jogado, meu caro Dantas. E aí está o Mundial para nos dar esta explicação e a confirmação. Jogo jogado não existe. Depois dos comerciais a gente volta. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo. Conosco hoje o diretor executivo do Esporte Clube Passo Fundo, o Fininho Kufner, e o goleirão do Passo Fundo, o Max, que na temporada passada defendia outra agremiação, desclassificou inclusive na defesa de penalidades máximas o Passo Fundo e hoje presta serviço ao tricolor do Planalto. Isso é muito bom. Profissional é assim, tem que mostrar a sua qualidade, não é? Fininho, fique à vontade, o prazer é todo nosso tê-lo conosco no programa de hoje. Bom, boa tarde, Jorge, boa tarde, Dantas, que nos acompanha, né? Max, que está aqui conosco, e a todos que nos assistem. É um dia bom, um dia tranquilo para vir participar de um programa esportivo pós-vitória. Isso é sempre fica muito mais fácil, né? Eu costumo dizer que o papel do diretor de futebol, diretor executivo, como é o meu caso, ele tem que se fazer muito mais presente nos momentos de dificuldade, que é onde você blinda o trabalho, blinda, né, de preferência aí o elenco ou mesmo a comissão técnica, e é quem de fato tem que dar as explicações, né, quando as coisas não acontecem da melhor maneira. Hoje não, é diferente, né? Nós viemos de 2 vitórias seguidas em casa, algo que nós ainda não tínhamos nos 2 primeiros jogos, que viemos de 2 empates.
Então, realmente, a minha saudação já fazendo essa menção de que fica tudo muito mais fácil com as vitórias, mas a gente sabe que é uma competição extremamente difícil e que tem muitas coisas para acontecer ainda pela frente. As pretensões são as maiores por parte do Passo Fundo, não é? Eu estive aqui no início do ano, após a minha chegada ao clube, e falava mais ou menos, né, do que era a ideia, do que era o planejamento. Ao mesmo tempo que quem trabalha nessa função sabe que o planejamento fora de campo ele é fácil de fazer, né? Ou pelo menos nas ideias você consegue desenhar a equipe perfeita, o elenco mais qualificado, mas transferir isso para o dia a dia de trabalho e principalmente para os jogos, né? Onde os resultados realmente são o que mudam o patamar do clube, o que mudam a vida dos atletas, de comissões técnicas, enfim, todos envolvidos. Não é nada fácil, né? E não são apenas os 90 minutos, é todo um contexto que acontece. Mas esses últimos resultados aí nos colocam numa condição muito interessante, né, de classificação, que era aquilo que nós falamos desde o início. Passo a passo, a classificação entre os 8 é o primeiro objetivo, né? E eu falei para o elenco que os últimos 2 jogos, União Frederiquense e Esportiva, eram candidatos diretos a essa vaga, que se nós não vencêssemos, eles se aproximariam. É claro que agora a gente abre uma vantagem interessante e que precisa ser confirmada agora nos próximos jogos. A gente segue batendo papo, mas eu vou conversar também com a saudação do Max, goleiro do Esporte Clube Passo Fundo. Tudo bem contigo, Max? Boa tarde, Jorge, boa tarde, Dantas. Tudo bem? Agora um pouquinho ainda vindo o reflexo do jogo de ontem, um jogo à noite, na noite fria aqui em Passo Fundo. Mas fico feliz em estar aqui participando e poder apresentar um pouquinho mais do torcedor que não compareceu no estádio na noite de ontem, nos jogos que tivemos em casa. E fico feliz em estar aqui participando. Você veio de Aracaju em 2018. Já está aclimatado com o sistema aqui do Passo Fundo e da região, não? Em Passo Fundo, mais precisamente, é a primeira vez que eu estou residindo aqui, que venho a trabalho, mas no Rio Grande do Sul já tem alguns anos, mas eu vejo muito o gaúcho dizer que não consegue se adaptar ao frio, em quem dera um mero nordestino que está aqui. Mas... Eu observava na tela aí a cobrança da falta por parte do Esportivo e o gol marcado pelo Esportivo. Naquele campo enlameado, as dificuldades são bem maiores. Como é que você pressentiu na cobrança de falta ali que poderia ser vazado naquela ocasião? Olha, ali foi um lance muito perigoso pelo fato de estar muito próximo da área e não tem como você definir, fazer uma leitura exata do que possa acontecer. O batedor foi muito feliz na cobrança da falta e infelizmente não consegui evitar aquele gol no momento, mas a dificuldade era muito grande, porque o campo, como te falou, já estava, não vou dizer empoçado, mas o piso não estava firme, então isso dificulta muito a vida do goleiro, assim como quem acompanhou o jogo viu muitos lances, jogadores perderem a bola pelo fato de não ter uma firmeza no gramado, porque estava muito úmido. Então são fatores que acabam interferindo diretamente na execução de uma defesa, na execução de um passe, de uma finalização, mas isso faz parte do clima, do momento, que é o Rio Grande do Sul, pelo fato de muita chuva nesse momento. A posição de goleiro, né? A posição difícil. Você faz defesas, às vezes, improváveis e impossíveis e acaba acontecendo aí um desastre, como foi essa cobrança de falta. Acontece, não vou dizer que é uma ciência exata. Você está ali, você está sujeito a tudo. Tem muitos fatores que influenciam numa tomada de decisão, na execução de um movimento, mas não dá para poder pegar nada por bengala, isso aí usar como desculpa, não. É um gol que eu poderia ter evitado, sim, assim como teve outros mais difíceis, eu consegui ajudar a equipe a conquistar um resultado positivo, mas faz parte do processo isso, não fui o primeiro, nem vou ser o último, mas com certeza a gente vai trabalhar pensando em minimizar os erros o máximo possível. Dantas. Ô Max, filhinho, minha saudação a vocês. E Max, goleiro bom tem que ter sorte. 2 minutos de jogo, dedos congelados, né? Você saiu naquela bola que acabou escapando dos seus dedos e foi para escanteio. A sorte que foi fora do gol, né? Porque senão seria um gol assim, ontológico, né? Mas também, por outro lado, o ser humano só olha o lado negativo. O lado positivo, 2 vezes você evitou pelo menos
uma delas eu lembro bem, que você evitou o gol do empate e até a virada, o empate da equipe e até a virada da equipe do Esportivo antes de fazer os 2-1. Goleiro bom tem que ter sorte, né, Max? Sim, Dantas. Eu, como eu te falei, cada um tem uma participação dentro do grupo e com certeza todas vão contribuir para a conquista de uma vitória, então de repente um empate. Mas enfim, eu pude ser efetivo naquele momento ali. O jogo estava 1-1, estava próximo dos 40 minutos do segundo tempo, e se de repente o Esportivo conseguisse converter em gol, eu acho que poderíamos agora estar lamentando, de repente não estaria aqui participando do programa. Mas isso é reflexo de um trabalho, né? Muitas vezes, muitas pessoas vão estar olhando sempre o lado negativo. Mas nós profissionais, nós temos que nos apegar a essa parte nos acertos. E os erros, eles também servem como lição. Então, trabalhar em cima dos erros, tentar melhorar ainda aquilo que está certo, que o processo ele ainda está acontecendo. E para poder conquistar o acesso, tem que passar por tudo isso aí, que é isso que vai nos fortalecer. Pois é, outra coisa, Fininho. Naquela falta ali houve uma falha coletiva. Mas antes de ter a falta, final do jogo, não dá para fazer falta na lateral. E não foi só aquela, várias. Então tem uma questão de posicionamento que eu tenho certeza que o professor Gabriel já sacou isso aí e vai corrigir durante a semana. Porque não dá para dar chance para bola parada para time que não tem grandes qualidades técnicas. Às vezes eles estão em montagem, como está o Esportivo com Márcio Nunes, né? Trocou 3, 4 com o campeonato andando. Mas a bola parada é tudo que eles querem na beira da área, né, Fininho? Estatisticamente é um percentual muito grande, né, de gols que saem de jogadas de bola parada. O nosso segundo gol, o gol da virada, também teve, né, o seu início numa bola parada. Então, apesar de ser estatístico, apesar de a gente saber as qualidades do adversário em determinada função, e principalmente falando de bola parada, são momentos do jogo que o atleta já está exausto, já está cansado, e às vezes a falta acaba sendo um recurso. Certo ou errado, a gente sabe que isso faz parte e vai continuar acontecendo. Mas é claro que isso sempre é lembrado pelo Gabriel, pela comissão técnica, né? E a construção de um time exige que a cada próximo jogo você tente corrigir os erros, acertar, e eu tenho certeza que a gente vem trabalhando, e isso vai ser trabalhado cada vez mais também, e principalmente nessa parte de orientação, como eu falei. Fininho, você deve estar muito bem lembrado do bate-papo que nós tivemos aqui quando de sua apresentação, né? Como é que você conseguiu encaixar uma equipe praticamente homogênea do Esporte Clube Passo Fundo com os reforços que ainda estão por chegar para o Tricolor? Olha, falar com os resultados já acontecidos, tudo se torna mais fácil. Agora, se você pegar as equipes que estão abaixo, né, hoje na tabela ou fora da zona de classificação, todos eles fizeram seu planejamento, todos eles na hora da montagem entenderam que tinha um grupo qualificado que os levaria à classificação ou brigar pelo acesso. Então não existe uma fórmula mágica que diga que tudo vai acontecer, que tudo vai dar certo. São pequenos detalhes. E eu falava lá naquela minha outra entrevista que após o processo de montagem de elenco, onde se identificam as características de equipe que você quer, principalmente, né, na posse de bola. A gente sabe que a parte defensiva, todos os treinadores trabalham e muito bem aqui no nosso estado. Mas quando você monta uma equipe, você imagina a maneira que você quer que aquela equipe jogue, né? Depois disso ter acontecido, dessa montagem e do início dos trabalhos, é muito de controle, de monitoramento de tudo que está acontecendo no dia a dia. Nós realizamos alguns ajustes, estamos ainda fazendo ajustes dentro do nosso elenco, dentro da nossa estrutura, né? E isso vem acontecendo e ainda vai acontecer, bem como o olhar daquilo que precisamos trazer para reforçar ainda mais esse elenco. Não é porque estamos entre os 4 hoje que entendemos que tudo está certo, que está tudo perfeito. Maravilhas, não. Não, é preciso sempre estar muito atento aos ajustes, e seja ele de atletas que vêm rendendo bem, outros que não vêm rendendo tão bem como se esperava, e aí sim ter uma aproximação, ou ter pelo menos o entendimento do porquê está acontecendo, e até porventura algum atleta que a gente entenda que não está se encaixando, ou seja na maneira de jogar, ou seja comportamental também,
é preciso tomar essas decisões. E com o olhar, né, da gestão do futebol, a gente tem feito isso, né, com o suporte sempre dentro do clube, né, do Cacau, que é o diretor de futebol, né, o Vonei é um vice-presidente, mas que é também muito ligado ao futebol, e como o restante do clube, a gente tenta pontualmente fazer essas correções, e por mais que hoje estejamos em quarto, né, existe um olhar de que nós temos ainda muito a crescer como grupo, né, como equipe dentro de campo. Acho que ontem tivemos aí, ainda nem oficialmente apresentado foi, mas teve a estreia do Tony Júnior. Nós entendemos que precisamos ainda de pelo menos mais 3 peças para fortalecer esse elenco. E aí sim, ter um crescimento e ficar cada vez mais competitivo, porque as decisões vêm daqui para frente. Nós temos ainda 6 jogos de primeira fase para garantir a classificação, e os mata-mata, que não adianta dizer aqui que é outro campeonato, que todo mundo fala, né, que a gente sabe que realmente tem uma característica diferente. Eu acho que o nosso olhar lá do início da montagem até hoje, ele vem seguindo os passos já imaginados, sempre como eu falo, algum rende o que se espera ou até mais, outros que se esperava não rendem tanto, isso é o normal do futebol. Eu sempre brinco de uma taxa de 10%. Quando você tem um elenco de 30% e você tem uma taxa de 10%, né, que porventura ainda não renderam o que se esperava, eu acho que é aceitável, mas é preciso estar muito atento para corrigir tudo que possa, tudo que não passe nada despercebido do nosso olhar. Já houveram algumas dispensas ou não? Nós tivemos desde o início da temporada, sim, né? Eu não gosto muito de valorizar as dispensas, seja ela por questões técnicas, onde o clube, né, acaba chamando o atleta para fazer a liberação, mas também surgem casos de atletas que acabam pedindo para sair do clube. Nós tivemos desde o início, sim, né? Nós também realizamos alguns ajustes na questão de atletas que tinham pré-contrato, né? E todo pré-contrato ele fala que para a assinatura do contrato definitivo o atleta tem que passar por uma avaliação clínica, né? E tivemos casos também, né, de atletas que chegaram aqui e tinham porventura alguma lesão vinda do seu clube anterior, e aí acabou não oficializando o contrato com o clube. Nós tivemos aí 2 atletas que saíram para jogar no exterior, que é o Baggio, né, e o China, né, agora há pouco tempo. Então são pequenos ajustes que a gente não gosta de valorizar tanto isso, porque eles fazem parte. A gente quer valorizar sim quem está no trabalho hoje e quem possa vir também para agregar. A montagem do plantel começou com o Max como goleiro? Sempre foi uma prioridade para nós. Olha aí, que beleza, hein, Max? Que moral. Sim, isso pesou muito quando, no primeiro momento que o Fininho me ligou, ele demonstrou o interesse, e na minha tomada de decisão, porque eu posso dizer hoje que eu sou o atual campeão da competição. Exato. E pelo trabalho que eu realizei no ano 2024, muitas equipes da divisão de acesso me procuraram. Mas pela pessoa do Fininho, pelo compromisso e pelo profissionalismo que ele demonstrou em todo o decorrer da nossa conversa, com certeza isso pesou muito na minha tomada de decisão. E por tudo que eu sei que a equipe do Passo Fundo tinha para oferecer, a torcida, a cidade, a camisa, que eu tive também a oportunidade de enfrentar o Passo Fundo na divisão de elite do futebol gaúcho em 2013. E eu sei o tamanho do peso dessa camisa. Então o Fininho ele foi muito criterioso e com certeza eu sabia que o grupo que seria montado era um grupo que ia com certeza buscar o acesso. E isso nós temos demonstrado no decorrer da competição. E as perguntas vão fluindo, não é, meu caro Dantas? Pois é, Fininho, eu sinceramente ontem não gostei do primeiro tempo do Passo Fundo. Aí no segundo tempo, o professor corrigiu algumas coisas, adiantou a marcação, tirou a saída de bola que estava com toda a liberdade da equipe do esportivo, e o Passo Fundo cresceu. Mas também tem que se falar, e aí entra a importância do grupo, que o Passo Fundo se ressentiu da falta do Recife e do Augusto. O Augusto talvez para a próxima etapa, mas o Recife já volta logo, né? Ontem nós tivemos, né, a ausência do Recife, que foi expulso no último jogo contra o União Frederiquense. O Augusto, né, fez a cirurgia já, mas a gente sabe que é um local sensível também, a gente tem que aguardar aí a evolução, mas um prazo mínimo de 30 dias, antes disso não se pensa em qualquer retorno dele. Claro que com 15 dias a expectativa é que os treinamentos físicos ele já possa estar fazendo, né? Então são peças importantes realmente. A gente entende que tem um grupo qualificado hoje, né? Como você citou aí, o primeiro tempo não foi o melhor nosso, não foi, né?
não foi, a gente sabe disso. Por isso que se valoriza ainda mais a vitória de ontem, porque vai ter momentos que a gente não vai estar apresentando um futebol que se espera, ou pelo menos que demonstre a qualidade agregada ao resultado. E eu brinco muito com os atletas, né? Em tom de brincadeira, quando a gente fala assim, hoje temos campo para treinar, não, hoje tem que ser na quadra sintética. E às vezes eu brinco assim, olha, na verdade não precisaria nem treinar. Se vocês me garantissem que nós ganharíamos o jogo, estaria liberado o treino. E a gente sabe que não é isso. É preciso que o trabalho aconteça, né? E ele é a constância no trabalho, a constância no comprometimento dos atletas. Eu acho que talvez por isso, mesmo não fazendo um grande jogo ontem, nós fizemos por merecer a vitória. Isso prova também, né, que quem trabalha chega e busca. Eu acho que esses pequenos ajustes, até de peças que venham para compor esse elenco, são justamente para ter esse olhar daquela peça que está faltando em determinada função, um atleta que possa fazer mais de uma função dentro de campo e que agregue. Nós temos ainda alguns retornos de departamento médico que também vão ajudar muito nessa sequência de competição. Então tudo isso é muito observado, tá, Dantas? E a gente espera, né, como eu já falei anteriormente, corrigir alguns detalhes e agora sim, nesses 6 jogos decisivos de primeira fase, né, a fazer todos os ajustes necessários, ter a equipe que o Gabriel entende que é a melhor equipe, mas também quando olhar para o lado de fora, ter lá uma equipe qualificada para suprir aí e entrar. Quem entra tem que agregar, não pode, o ritmo tem que ser melhor, né, daquele que está saindo, porque já está saindo desgastado. Tantas. Outra coisa que eu notei, Fininho, à medida que a equipe vai crescendo, porque eu sou da filosofia assim, esteja jogando mal ou esteja jogando bem, o que interessa são 3 pontos e 3 pontos na tabela e bola no fundo da rede. Mas não é sempre que acontece. E o Passuno, por exemplo, perdeu quando podia perder para o Novo Hamburgo, perdeu um pênalti, inclusive, mas conseguiu buscar uma vitória sensacional durante ontem, início da semana. Só que agora, conforme a tabela vai se distanciando, Fininho, os adversários já sabem como é que o Passo Fundo joga. E aí que entra o Gabriel Dutra para tentar um elemento surpresa e buscar vitória de outras formas. Não é fácil agora, para mim a fase mais difícil é daqui até a fase classificatória, a última rodada. Isso é normal, as equipes vão... Hoje a gente olha, nós olhamos os jogos dos adversários, né? E assim também, com certeza, as equipes olham os nossos jogos. Eu acho que um ponto interessante dessa nossa campanha é que é uma manutenção de elenco, salvo aí a questão de lesão ou de suspensão mesmo. Nós temos conseguido manter, né, os nossos atletas, porque isso gera um entrosamento, gera uma qualidade maior de jogo. Agora, sem dúvida alguma, os adversários entendem um pouco mais como joga o Passo Fundo. Agora, a maioria das equipes que nós vamos enfrentar, elas acabaram sofrendo grandes modificações durante a competição. Isso tem um lado positivo? Tem, né? Aquele efeito da mudança, né? Num primeiro momento, ele pode gerar uma tranquilidade ou pelo menos um ânimo maior de atletas que ou não vinham sendo aproveitados ou menos, mas também geram um pouco aí de desentrosamento. A gente sabe que o próximo adversário nosso mudou, trouxe alguns atletas, cresceu, fez um grande último jogo, mas a gente sabe também que podemos chegar lá e ter um bom resultado. A verdade é que restam aí 6 jogos para se confirmar a classificação do Esporte Clube Passo Fundo. Nós vamos discutir esse assunto depois do intervalo com o Fininho e com o Max, nossos convidados do programa de hoje, e com o repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes
e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta. O esporte aqui na TV Passo Fundo e também na Coprel TV. Além disso, no aplicativo do seu celular. Olha, minha gente, B8 UPF estreia com vitória no estadual de voleibol. E que a estreia da equipe não seria nada fácil, todo mundo sabia. A umidade da quadra do ginásio do IE no último sábado foi inimiga comum às duas equipes. A partida começou com os atletas tendo dificuldades de manter-se em pé. No segundo tempo, a arbitragem interrompeu o jogo e, juntamente às comissões técnicas, buscou uma solução. A partida mudou de local. Foi disputada no ginásio Notre Dame, 1 hora após o previsto, e as duas equipes pareciam sentir a mudança de quadra. Melhor para os visitantes, que fecharam o primeiro set com 23-25. O intervalo foi fundamental para o técnico Giba, nosso amigo, organizou a equipe e colocou as gurias pasfundenses de volta ao jogo. E a estratégia deu certo. Sem os erros defensivos do primeiro set e com o ataque mais afinado, a equipe venceu os 3 sets seguintes com 23-13, com 25-13, 25-8 e 25-20, conquistando a primeira vitória do estadual. A troca do ginásio mexeu com as duas equipes, causando erros que não aconteceriam nas condições normais, segundo a expressão do Giba Belaver. Vamos aguardar então o próximo jogo, que será no fim de semana. A equipe vai a Santa Maria disputar os Jogos Universitários Gaúchos e a competição reúne representantes de universidades de todo o estado. A equipe campeã do Rio Grande do Sul representará os Jogos Universitários Brasileiros, que nesse ano serão realizados em Natal, no Rio Grande do Norte. Já a equipe de karatê oficial da Associação Olímpica, que representou a região na 7ª CRE, o município de Passo Fundo e suas respectivas escolas no campeonato estadual, no dia 28 último em Porto Alegre. Meninos e meninas de 12 a 14 anos. A equipe participou com 9 atletas, conquistando 7 medalhas. O evento foi promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer, coordenado e realizado pela Federação Gaúcha de Karatê. Os nossos parabéns, portanto, ao pessoal do karatê oficial da Associação Olímpica, que continua nos representando. Isto é muito importante. Dantas, a próxima pergunta é com você aí, relacionada com a classificação do Esporte Clube Passo Fundo entre os 4 principais até o presente momento e fazendo uma análise do que pode acontecer nas próximas rodadas. O Aimoré é líder com 22, o Inter de Santa Maria tem 16, mas o Aimoré tem um jogo a mais. Gramadense e Passo Fundo
seguem logo em seguida o Grêmio Bagé, Lajadense, Novo Hamburgo, Veranópolis, Brasil de Farroupilha, o Santa Cruz, que está ali em 10º lugar e que é o próximo adversário do Passo Fundo no domingo lá na capital do fumo. É com você. Uma pergunta aí pro Fininho ou pro Max. A gente sabe que não tem nada ganho, que estamos numa bela campanha. Ambiente de vitória não é o mesmo de derrota, veja eu, gaúcho, né? Que nem quer dar entrevista para se poupar, para evitar de falar alguma coisa que não queira. Mas o Fininho, que já foi jogador e que hoje é um grande diretor executivo. Claro que seria mais para o Gabriel essa pergunta. Mas dá para usar como exemplo o videotape do jogo ou do Botafogo ou do Fluminense, para se ver taticamente como é que se joga, que o futebol tem que ser bola jogada e não tem que ficar enrolando ou querendo dizer que é melhor sem entrar em campo. Eu acho que esses exemplos aí serviram muito pro futebol brasileiro e para quem está jogando futebol profissional. O que tu acha, Fininho? Eu acho que isso demonstra que nós temos aqui condições também de realizar um grande trabalho, seja nessas questões táticas, né? Nós igualamos muito a questão de pensamento de treino e de maneira de jogar do futebol europeu nos últimos anos. Muitos críticos vão dizer que isso está tirando um pouco da nossa qualidade técnica. Eu acho que não. Eu acho que realmente é uma diminuição na prática do futebol, né, nas crianças e adolescentes, como um geral. Agora, se tu me perguntar sobre o Botafogo e o Fluminense nesses jogos específicos, o que eu vi é que houve uma preparação mental muito forte e uma entrega física gigantesca. Além de estar bem posicionados, de ter uma questão tática bem elaborada, definida, ela foi colocada em prática no jogo, mas houve um comprometimento por parte dos atletas muito grande, que se nós buscarmos dados, eu estou falando isso sem ter esses dados, mas o quanto eles se entregaram, o quanto eles fizeram na parte física, eu tenho certeza que eles se superaram muito os seus limites, porque o Botafogo contra o Paris, que ganhou na primeira fase, os atletas chegaram ao final do jogo extenuados, realmente, porque é preciso, são jogos que são precisos, que é preciso isso. E assim eu trago para a nossa realidade que nós temos agora, né, o primeiro desafio, que é realmente garantir matematicamente a classificação, mas onde os jogos de mata-mata são justamente vencidos, né, por aqueles que, além de ter uma parte física, uma parte tática, né, é preciso mentalmente estar muito preparado para jogos decisivos. E você, Marcos, o que acha? Olha, como o Fininho tem frisado ali, acho que a questão de grupo e a questão psicológica do jogador, ela consegue capacitar o atleta a fazer excelentes partidas. Eu posso estar como exemplo aqui o jogo contra a União Frederiquense, trazendo para a nossa realidade. Nós tivemos uma perda aos 3 minutos do primeiro tempo e jogamos praticamente 90 minutos com um jogador a menos. E a entrega foi surreal, eu não pude perder a oportunidade de frisar e trazer isso, a lembrança ontem no vestiário antes do jogo. Porque a partir do momento que você eleva a sua concentração e você consegue transferir isso para dentro de campo, eu tenho comigo uma coisa, que se o jogador está bem fisicamente e não estiver bem psicologicamente, ele não consegue fazer boas partidas. Mas se ele pode estar até bem psicologicamente e deixando a desejar fisicamente, mesmo assim ele consegue superar e executar um bom trabalho. Então a parte anímica, a parte mental do jogador, seja ele aqui, seja na Europa ou qualquer outro esporte, eu acho que ele conta muito além da questão técnica, física e tática. Você tem uma experiência vivida, né, como jogador de futebol, como goleiro, com altos e baixos. Há quantos anos você já está nessa lida, meu caro Max? Olha, mais precisamente posso dizer 21 anos atuando na profissão, e a vida de atleta, independente da modalidade, ela é feita de altos e baixos. E tem N fatores que interferem até você saber desfrutar ao máximo do bom momento e saber respeitar os momentos difíceis, porque são eles que vão lhe fazer mais forte. Então, essa passagem na nossa vida como atleta, eu acho que a gente tem que trabalhar muito na questão psicológica para poder também ter o entendimento que tudo é fase e tudo é passageiro. Então, não pode deixar se enaltecer na fase boa, também não pode se considerar a pior atleta do mundo num momento ruim.
A gente tem falado, Fininho, e você diz aí que o Passo Fundo teve vitórias em casa, mas foi fundamental, no meu modo de ver, a vitória diante do Brasil em Farroupilha para que o Passo Fundo deslanchasse no campeonato. Se você pegar, se nós buscarmos a tabela, nós empatamos com o Gramadense fora, Viemos jogar em casa e tivemos empate contra o Inter de Santa Maria e Lajadense. E a tabela seguinte seriam 3 jogos fora de casa. Nós nos colocamos numa situação muito delicada pelo olhar, de fora. E aí nós vamos a Veranópolis, vencemos, vamos a Farroupilha, vencemos. Então ali... Esse para mim seria o jogo-chave. Foram os jogos que nos colocaram, porque é aquilo que, entre tudo que nós já falamos aqui, a parte psicológica ela é extremamente importante e às vezes as equipes, por mais que tenham determinadas qualidades, se colocam numa condição de derrota e aquilo mina o seu dia a dia, o teu trabalho no dia a dia nos treinos já não é o mesmo, a comissão técnica já se sente pressionada por dar um resultado. Então essas 2 vitórias fora de casa nos deram a tranquilidade, porque por mais que tenha acontecido a derrota em Novo Hamburgo, no terceiro jogo fora de casa, nós voltamos a Passo Fundo para realizar 2 jogos em casa numa condição de ter um aproveitamento de 50%, então aquilo nos dava a tranquilidade de que com esse aproveitamento estaríamos entre os 8 classificados, sem dúvida alguma. 50% de aproveitamento você não fica fora dos 8 que classificam. E aí sim, agora esses 2 resultados em casa nos colocam numa condição de pontuação, numa questão de anímica muito boa, porque eu falei também na minha chegada aqui que eu sei o quanto o Vermelhão da Serra pode ser favorável para nós, para os donos da casa, numa condição de que a equipe demonstra dentro de campo, a torcida entende que o grupo vem fazendo por onde e ela vem junto. Tivemos essas condições climáticas que não favoreceram a presença, sim, até aqui foi isso, mas eu acredito muito que esse torcedor está aguardando aí para o momento certo, chegar no Vermelhão da Serra e ser aquele diferencial ainda mais, porque nós vamos enfrentar muitos momentos decisivos e que essa presença do público aqui em Passo Fundo ela vai ser, sem dúvida alguma, determinante para o nosso sucesso. Com esse depoimento, você garante o Passo Fundo já classificado? Não, matematicamente não, então por isso que eu não posso garantir. Mas os atletas internamente, eu não escondo isso, eu falei para eles que União Frederiquense e Esportivo, com 2 vitórias nós classificaríamos. Porque, se você pegar a tabela mesmo agora, eram os 2, nós tínhamos 9 pontos, União Frederiquense 7, Esportivo 7, e o Brasil de Farroupilha 9. A tabela já está aí na tela. Hoje nós fomos a 15 pontos, o Esportivo e o União Frederiquense continuaram com 7. Claro que nós tivemos a chegada do Santa Cruz, que foi a 9, o Brasil de Farroupilha 9. Agora na próxima rodada, na quarta-feira, ainda dentro dessa rodada, o Veranópolis em casa enfrenta o Brasil de Farroupilha. Então são questões que vão começando realmente a tomar um rumo. Com 15 pontos hoje, para não ter dúvida nenhuma matemática, nós precisamos de 2 vitórias. Embora, com um olhar um pouco mais em cima dessa tabela aí, eu acredito que o 8º colocado classifique com 19 pontos. Mas isso é um olhar que a gente vai poder falar só lá na última rodada. Sem muito otimismo, não é, Dantas? Não, ele é realista e eu concordo com ele. O jogo é jogado e levaria pescado. Nada de se emocionar. Não ganhamos nada ainda. Então, devagar que o santo é de barro. A pergunta, Fininho. Assim como... Eu vou falar mais pro Max, que é jogador que vive esse momento. Assim como os times sabem como o Passo Fundo está jogando agora, os times também que estão precisando, como o Santa Cruz, vão ter que sair pro jogo. E aí é tudo que o Passo Fundo quer, Max. Ou estou errado? Olha, Dantas, hoje com a modernidade, se era digital, hoje fica muito fácil você acompanhar o trabalho de cada adversário. Da mesma forma que eu acredito que todas as outras equipes estão acompanhando e analisando nossa forma de atuar, assim também nós temos um grupo também responsável para passar tudo bem detalhado dos nossos adversários. Então eu levo sempre para mim, com o grupo onde eu estou trabalhando, que o nosso maior adversário é nós mesmos. Que a partir do momento que a gente se prepara psicologicamente, a gente tá preparado para enfrentar qualquer adversário. Então acho que o grupo, nós temos mais que focar nisso.
Mas com certeza, hoje todo mundo estuda todo mundo, analisa, forma os pontos fracos, os pontos fortes, isso também é estratégia do jogo e faz parte do jogo. Mas eu acho que aquele que está mais preparado psicologicamente, eu acho que é o que tem a maior probabilidade de sair com o melhor resultado. Muito bem, o Max é o capitão da equipe, não é? Você conversa com a linha de zaga ali, com o pessoal, você administra a situação, às vezes quando está preocupante ou não? Claro, é nesse momento aí que a experiência ela prevalece, mas nós temos um sistema defensivo bem coeso, bem homogêneo e muitas vezes no próprio olhar nós já sabemos o que está querendo ser transmitido, qual é o comando, qual é a orientação, e junto o Fornari, o Milanês, que são os dois zagueiros que têm mais proximidade ali da área, isso vai passando de setor para setor, o zagueiro para os volantes para o meia para o atacante. Não dá para, hoje eu como goleiro, ter que estar orientando ou dando uma informação ao atacante, mas a gente tem um fácil diálogo, comunicação no futebol hoje é primordial, muitas vezes o fator de um estádio cheio até dificulta essa comunicação, mas no olhar e o dia a dia no trabalho fica bem mais fácil dessa comunicação acontecer. Dantas, vamos analisar aí a possibilidade de permanecer entre os 4 do Esporte Clube Passo Fundo ou quem sabe chegar para assumir até a liderança do grupo. O Aimoré tem um jogo a mais e está com 22 pontos. O Inter SM e o Gramadense, juntamente com o Passo Fundo, estão com 16 pontos. Não estou enganado? É isso, né? 16. Depois vem o Grêmio Bagé com 14 pontos. O próximo adversário do Passo Fundo é o Santa Cruz. Logo em seguida, me ajuda aqui, o próximo compromisso... É o clássico. É o clássico da cidade. Projetando o clássico, Dantas, você acha que o Passo Fundo se mantém entre os 4 ali ou pode subir na tabela? A tendência, pelo grupo que tem aí, pela característica da equipe do Passo Fundo, que eu gosto muito, que não é uma equipe que mesmo que esteja ganhando, ela não recua, não se encolhe. A melhor defesa é o ataque. Claro que em determinados momentos tem que sentar a poeira, trabalhar a bola, rodar, sabendo que está ganhando, né? Então o Passo Fundo tem tudo para chegar na liderança. Mas é que o Aimoré até agora, eu vou ser bem sincero, eu não entendi de onde é que o Aimoré... Eu acho que só tem uma explicação, Paulo Henrique, para alcançar 22 pontos, pelo que eu vi o Aimoré jogar. Sabe, eu não vi nada demais. Então por isso que eu acho que o Passo Fundo pode chegar tranquilamente. Se não chegar em primeiro, pode chegar em segundo lugar. Mas é que os jogos, a partir de agora, é um outro momento psicológico. Os times que estão precisando vencer vão vir pressionados e aqueles que já estão fora vão vir de franco atirador. E franco atirador, tu não tem peso nenhum, professor. Daqui a pouco eles acham um gol e complica a vida. Mas a pergunta que eu quero fazer pro Fininho é a seguinte. Me chamou a atenção, Fininho. Por exemplo, já tem o Augusto, que é prata da casa. Belo lateral, tá crescendo, pena que essa lesão atrapalhou, mas vem crescendo muito. E outro então tá de Claudio Miro, também é prata da casa. Que pegada, que vontade que entrou aquele guri ontem, Fininho. Bom, Dantas, também se vocês buscarem a minha entrevista aqui no início da minha chegada ao clube, era justamente, né, fazer uma gestão, né, de futebol profissional e também das categorias de base. É claro que o nosso foco no momento, o foco pessoal é dar toda a condição necessária para que o futebol profissional, né, aconteça da melhor maneira possível, mas sem perder de vista nossas categorias de base. Hoje no elenco nós temos, né, alguns atletas que já vêm da base, o Augusto foi um exemplo, temos o Murilo, né, que é o goleiro também, que é participante das categorias de base aqui do clube. O Claudio Miro é um menino que ele tem 18 anos, ele é ainda do sub-20, seria seu primeiro ano de sub-20, mas tem entrado em todos os jogos, né, tem uma característica, um atleta de velocidade, um atleta, né, que vem com essas entradas, jogo a jogo, ele vai ganhando, vai adquirindo experiência, né, vai adquirindo confiança também. Como tem entrado em todos os jogos, eu tenho certeza que até o final da competição ele vai nos ajudar bastante. Nós tivemos no jogo contra o Inter de Santa Maria a entrada do Marcos Vinícius no jogo, é um menino de 16 anos.
né? Ele já entrou, e temos também outros meninos da categoria sub-17 que estão no elenco, estão trabalhando dia a dia, né? Com certeza aí no decorrer também vamos ter a oportunidade de, quem sabe, ter alguns minutos também, mas é justamente trazer esses meninos, né, para que eles venham entendendo o ambiente do futebol profissional, porque não é só a qualidade. Para se jogar futebol profissional, você tem que, além da qualidade, ter um senso coletivo muito grande, né? Ter uma entrega coletiva, ter um sentimento de que aquilo, de entender, de observar os atletas mais experientes e tentar fazer parte daquilo. Então a gente está fazendo esse trabalho, tem um olhar especial, sim. Eu espero que cada vez mais nós possamos ter meninos da base dentro do elenco profissional. Esse é um dos objetivos do clube. O clássico da cidade está marcado para o outro domingo. Depois do jogo contra o Futebol Clube Santa Cruz, o clássico. No teu parecer, já está sendo projetado pelo Passo Fundo, pela equipe do Passo Fundo, este clássico como fundamental para garantir a passagem para a próxima fase? Olha, o clássico, independente dele, de ele estar no contexto de poder ser para nós um jogo que vale a classificação ou não, ele tem é um jogo diferente. É um jogo diferente e a gente sabe isso, e isso é falado desde o início, né, do início dos trabalhos. Porque não existe, independente da posição na tabela, um favorito num clássico como esse. Porque ali é muito mais motivacional, é muito mais o envolvimento que toda a cidade tem com esse jogo. Então a gente gostaria muito de chegar nesse dia, né, com uma condição favorável dentro da tabela de classificação, mas independente disso, a gente sabe que precisa ser um jogo diferente para buscar a vitória. Esse é o sentimento. Muito bem. Ele pode significar nossa classificação, dependendo do resultado da próxima rodada? Pode. Mas independente disso, ele tem um sabor especial, e assim como tem também para o nosso adversário. Nós estamos chegando ao final do nosso programa aí, vamos aos 3 minutos finais, e eu deixo com você a movimentação aí, o Dantas. Eu só quero deixar meu abraço e que continue brilhando a estrela do Passo Fundo. Infelizmente o Gaúcho não conseguiu levantar voo, né? Mas no momento é o Passo Fundo que está buscando a classificação para o ano que vem. Tem mais uma fase, mas na minha opinião está no caminho certo. Eu só tenho que desejar boa sorte à gurizada lá, Max, que ninguém se machuque, e o trabalho do Filhinho junto com o Cacau e toda a diretoria do Passo Fundo também já começa a aparecer, independente do resultado final. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem. O Juca Antonello, filho de um consagrado jogador de futebol, o Roberto, que deu grandes alegrias ao Esporte Clube Gaúcho, assume como preparador técnico da equipe do Gaúcho e, consequentemente, vai querer mostrar serviço, não é? Não, sem qualquer dificuldade em reconhecer as qualidades do treinador do adversário, né? O Juca, como atleta, já teve uma carreira muito interessante em grandes clubes, né? Como treinador ou mesmo como auxiliar técnico, aí um currículo também invejável dentro de grandes clubes do cenário nacional. Com certeza está focando o máximo e dando o seu máximo, né, nessa nova função como treinador. Então, por isso é mais uma característica de por que sim nós respeitarmos esse jogo contra o adversário. Agora, se tem uma coisa que o Esporte Clube Passo Fundo não tem e não vai deixar que isso aconteça durante a competição, é perder o foco daquilo que nós realmente queremos. Não vai ser agora estar em quarto colocado que vai nos tirar realmente a noção de onde estamos, né, mas com um pensamento muito forte de onde a gente pode e quer chegar. A mensagem final do comandante, capitão da equipe, Max, goleiro do Esporte Clube Passo Fundo, principalmente relacionado com o clássico que vem aí. O clássico é um jogo diferente, né? Um jogo, dizemos que é um campeonato à parte, independente da posição que as duas equipes ocupem na tabela. Isso mexe muito com o emocional, não só do torcedor, mas também do atleta, da cidade em si, que são os dois representantes na competição. Mas o objetivo maior do Esporte Clube Passo Fundo é o acesso. Então nós vamos focar, nosso objetivo é esse, o primeiro objetivo, classificação. Estamos encaminhando isso para se concretizar, e aí sim na próxima fase a gente concretizar também o acesso. E mais uma vez eu posso frisar aqui que eu tive a oportunidade de enfrentar a equipe do Passo Fundo e ser o poder da torcida ali dentro do Vermelhão da Serra. Então é fazer o convite ao torcedor que sempre que possível for vir apoiar,
vir estar junto com a gente nesse momento que com certeza vai ficar para a história do clube, porque vai vir um acesso, nós estamos trabalhando e temos essa convicção, e isso já é meio caminho andado. Então não pode passar em branco aqui, convidar todo o torcedor a comparecer, a apoiar nosso time, que com certeza vamos desfrutar de bons momentos. Muito bem. Bastante otimista, portanto, o capitão da equipe, o Max, goleiro do Passo Fundo, como também o seu diretor executivo, o Fininho, que está conosco aqui, atendeu o nosso convite, e vamos projetar realmente o clássico da cidade no outro domingo. O pessoal deve já ir se municiando de bandeiras, bonés e camisetas, Gaúcho e Passo Fundo, representados por suas torcidas lá no Razão Info Vermelhão da Serra, no domingo, portanto. Não nesse, mas no domingo subsequente. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela companhia. A gente volta, com certeza. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.